O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhava, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhes: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, povo amado de Deus, neste santuário onde estamos pedindo a Nossa Senhora como intercessora, padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe, transforma meu medo em coragem. Também nos reunimos aqui, nessa última dezena do terço, no 42º dia, onde nós estamos pedindo a Nossa Senhora, a cada dia, através de uma simples, para alguns, mas eficaz, Ave Maria, pedindo à Mãe que interceda a Jesus por nós. E quantas graças Deus tem derramado, quantas graças tem nos chego. O Evangelho de hoje é de Lucas, e lembremos que Lucas sempre mostra Jesus a caminho, sempre a caminho de Jerusalém, até um dia chegar lá. Mas nesse caminho ele tinha que necessariamente passar numa região onde de um lado tinha Samaria e a Galiléia. E lá ele é surpreendido com um grupo que realmente era um grupo marginalizado. De todas as marginalizações, o leproso, para o leproso era pior. Ser leproso, no tempo, era uma das coisas piores que podia acontecer. O Deuteronômio está cheio de regras, desde quando começa a aparecer a primeira mancha branca, até o processo de cura. Uma vez declarado leproso, tinha que deixar a família, os bens confiscados, tinha que morar num lugar determinado, longe de qualquer contato com a família e com qualquer pessoa. Era uma situação um tanto terrível. E esses leprosos, além de faixas, viviam da caridade, viviam do que se deixava ao longe comida. Até tinham que ter sino na mão para avisar para aqueles que passavam que ali tinha um leproso. Gestos sanitários, sim, mas ao mesmo tempo de uma exclusão muito grande. O pior de tudo era ter que lidar com a seguinte pergunta: por que você pegou lepra? O que você fez para Deus para que Deus te castigasse? Meus irmãos, isso é terrível. Ter que, além de
passar privações, ter que lidar com essa marca do castigo, não de Deus, que as pessoas atribuíam a Deus. Alguém que já passou alguma dificuldade, sabe que no fundo quando alguém chega e diz assim, você fez alguma coisa. Meus irmãos, é nesse contexto que Jesus se apresenta, o Salvador. Veja que eles ficaram à distância, mas que muito me surpreende é que se estivesse sadio, muito me surpreende isso, jamais um judeu ficaria com um samaritano. Mas é impressionante que aqueles que vivem e tentam sobreviver, cai por terra todo e qualquer sectarismo, todo e qualquer exclusão. Entre eles, sabemos, era samaritano, e os outros 9 não fala nacionalidade. Certamente devia ter outras, mas com certeza tinha judeus, porque Jesus faz entender, ele que era samaritano veio, e aqueles que aparentemente judeus crentes em Deus, não apareceram. É impressionante você perceber, e isso acontece nos dias de hoje. Quando nós estamos bem, nós separamos, nós dividimos, nós excluímos. Mas quando vem uma enfermidade, uma dificuldade, nós tendemos a nos unir. Quem dera se isso acontecesse em plena pandemia, e ao invés de ficarmos politizando a saúde, nós continuássemos a rogar a Deus, que não importa se é A, B ou C, que venha a cura para essa pandemia do Covid que estamos vivendo. Esse é o ensinamento. Depois, é impressionante a atitude que eles tiveram, pararam longe, as leis pediam isso. Mas ao mesmo tempo pararam longe, mas gritaram em voz forte, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Meus irmãos, aqui mostra que não há situação que Deus não dá conta. E nas nossas lepras, nas nossas feridas, nas nossas lamúrias, nas nossas perdas, nós temos a quem recorrer. Se eles, que eram escárnio, que era uma excrescência da sociedade, o lixo, o anauim, eles recorreram a Jesus, e Jesus os atendeu. Aqui vem uma resposta para mim e para você, filho. Quantas e quantas vezes, se nós não pudermos gritar com a voz, com o som, que gritemos no nosso coração, mesmo nas nossas angústias, nos nossos momentos difíceis, dizer lá no fundo de nossa alma, com todo o fervor, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Vamos repetir isso. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Mais uma vez. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Terceira vez. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Que isso seja uma atitude de nossa vida. E é aqui que às vezes a gente se perde nos momentos difíceis. Não sabemos a quem recorrer. O Evangelho nos diz, recorra a Jesus. Jesus disse, vão ao sacerdote. Jesus está evocando o Deuteronômio. O sacerdote do templo declarou você leproso. Vá, para que declare a tua cura. Mas é impressionante porque não foi instantânea a cura. Porque o Evangelho é algo que nos mostra, enquanto caminhavam,
enquanto caminhavam. Não disse que foi na frente de Jesus. Enquanto caminhavam, não sabemos se tinha sido 1 quilômetro, 2 quilômetros, 15 quilômetros, quanto tempo foi isso? Mas eles caminharam, eles acreditaram na palavra do Senhor. Nós queremos os milagres instantâneos, nós queremos o milagre aqui, agora, nesse momento, Senhor, ou eu não acredito mais. Nós não damos o tempo de Deus, e não entendemos que o tempo de Deus nos é pedagógico para a chegada do milagre. Esse é o grande problema nosso. Talvez depois, quando o milagre acontece, a gente olha para trás e vê, mas por que não vê antes? E não é porque as coisas não acontecem no meu tempo, o emprego não veio agora, o meu problema da minha casa não foi resolvido agora, pelo menos o Senhor indica o caminho. Será que não entendemos esse outro lado? Jesus indicou o caminho, vão se apresentar ao sacerdote. Às vezes o Senhor nos indica o caminho e diga, vai, vai. Com o caminho indicado, a chegada é certa. Será que nós não lembramos, lá do Antigo Testamento, o livro de Tobias, quando Tobit tinha que ir atrás de um dinheiro que o pai tinha que receber, de um parente que não sabia onde morava. E o arcanjo Rafael chegou e disse assim, eu sei o caminho. E ele foi. O próprio direcionamento de Deus já é o começo do milagre. Quando Jesus disse, vão para lá, é o começo do milagre. Não, eles não viram. O Evangelho, Lucas, que é médico, não esqueça isso. Para ele escrever isso, ele tem autoridade. O que ele está dizendo é que não foi automático, que na frente de Jesus eles olharam, tiraram as faixas e estava curada a lepra. Não. Eles obedeceram o que Jesus disse, quando ele mostrou o caminho, o direcionamento. Às vezes nós não aceitamos o processo de Deus, a pedagogia de Deus. Nem eu, nem você, porque nós temos nosso time. O nosso time não é o de Deus. Talvez o Senhor agora, na minha vida, na tua vida, e nesse ano de 2020, e eu acredito nisso, com tudo que está acontecendo, tudo, e é uma pancada em cima da outra, o Senhor está nos direcionando, mostrando o caminho para seguir. Feliz serei eu, feliz será você, se dermos atenção ao Senhor, em tomar o caminho que Jesus direcionou, que arcanjo Rafael conduziu Tobit, porque a obra é grande. O que acontece depois, no tempo de Deus, filho, põe isso na tua cabeça, põe isso no teu coração, Deus está me direcionando. E eles caminhavam, de repente olharam e estavam curados. Repito, não sabemos quantos quilômetros nem quanto tempo, mas foram curados. Ainda não termina. E o que acontece é que dos 10, o mais desprezível deles, no tempo de Jesus, por favor, um samaritano, com toda a carga de impuro que carregava pela lepra e por ser samaritano, volta até Jesus. Gratidão. Eu particularmente não gosto muito dessa palavra, que virou para mim todo mundo gratidão, gratidão, agora virou mania. WhatsApp, gratidão. Não por isso, mas é que eu vejo que é muito sem sentido. Mas aqui sim. Ele voltou.
Ele se prostrou por terra, diz o texto. Ele não só se ajoelhou, ele se prostrou à adoração. E agradeceu. Então Jesus disse: não foram 10? Por que só esse que é samaritano? Os outros, cadê? Às vezes acontece comigo e com você, meus irmãos. Hoje nós, por um problema de hoje, nós esquecemos a graça de ontem. É engraçado isso. As coisas caminham bem, você vai no caminho de Deus, caminho da igreja, de repente as coisas, você recebeu a graça, as coisas começam a melhorar, começa tudo a dar certo, e a gente fala: agora eu vou, agora é meu esforço. Abandona a oração, abandona Deus, abandona a igreja, abandona a fé, até puxar o tapete de novo. Aí depois muda tudo de novo. Mas veja, que aquele homem que voltou, agradeceu. Gratidão, no sentido prenhe da palavra, no sentido prenhe amplo. Gratidão é algo que nós precisamos desenvolver. A gratidão é reconhecimento, a gratidão é gratuidade, a gratidão é ato de fé. E foi quando esse homem recebeu algo que nem tinha pedido. Porque a obra do Senhor não é pela metade. A obra do Senhor não é pela metade. Ele não pediu para ser salvo, ele pediu para ser curado. Mas diante da fé e da gratidão, os 9 foram curados. Esse foi curado e salvo. O texto de hoje é de uma riqueza muito grande. Eu dei várias pistas e já é tempo de terminar. Ao mesmo tempo, no meio de tudo isso, nós estamos aqui porque podemos recorrer à nossa mãe. Nós podemos recorrer e dizer: mãe, se eu me perder, me leva até Jesus. Ah, como eu acredito nisso. Que Nossa Senhora faz um trabalho tão árduo. De quando a gente se perde, a gente é ingrato, Nossa Senhora é a primeira a fazer de tudo. Por isso nós estamos aqui, para que, se não sai de nossa voz, saia da nossa alma, do nosso coração: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós.